Boa tarde a todos, eu sou o Júlio Viana, cofundador e CEO da Plaza, e eu estou aqui em mais um podcast do Maia Talks, o podcast que a gente tem dentro da Plaza, que a gente traz as mentes brilhantes do mercado imobiliário para falar com você, gestor de imobiliária, e entender um pouco como a gente pode melhorar o nosso dia a dia. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, conheço ele há muitos anos. Quando eu estava entrando dentro do mercado imobiliário, por exemplo, ele me ajudou muito, que é o Hamilton da Local Imóveis. Então eu vou deixar o Hamilton se apresentar aqui, mas só queria dizer que eu estou muito, muito feliz de ter o Hamilton aqui hoje. Obrigado, Hamilton, por ter vindo hoje no Maia Talks. É um prazer ter você aqui comigo, cara. E o que eu acabei de falar aqui é verdade, viu? Eu, quando entrei no mercado, eu não sabia o que eu estava fazendo e você me ajudou muito. Então aproveita aí para dar uma palhinha, fala um pouco do Hamilton e depois a gente começa aí o nosso bate-papo. Legal, obrigado você pelo convite, por estar aqui, ter essa troca com você. É uma grande amizade que a gente construiu, né? São quase 10 anos que a gente está aí Exato. tendo essa troca. E é uma satisfação enorme estar aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, do que eu vivo aí há 28 anos já no mercado imobiliário. Olha Já só. são 28 que eu estou nessa jornada aí na corretagem, né? Então, vamos aí, vamos bater um papo. 28 anos, cara. Pô, é 28 muito anos. tempo, hein? Você É, não aparenta ter essa idade aí, esses 28 anos só de mercado, né, só de amigo? mercado. Comecei em 1998. 98, É, legal. é. Começou aonde? Comecei na Bamberg Imóveis. Ah, sim, certo. Hoje é do grupo. Hoje já tá no grupo. Era Brasil É Broker? Brasil Brokers, É. exatamente. Mas eu comecei lá com a Rose de Castro, não sei se você conhece. Ah, Até dei sim. um beijo pra ela. Hoje ela A tá. Rose? A Rose de Castro. Sim, 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 eu conheci a Rose já. É uma grande amiga. E foi assim, foi uma entrada de repente, né? Eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo. Com 16 anos eu já trabalhava. E aos 18 eu entrei no mercado imobiliário e foi assim tudo novo para mim, né? Eu fui trabalhar com imóveis comerciais. Eu era suporte da equipe de vendas da Bamberg na área de imóveis comerciais. Eu tinha lá, eles tinham um núcleo, né, desse De imóveis atendimento. comerciais. O que é suporte para Eu nesse atendia caso? os corretores, eu fazia a parte de atendimento, fazia um pouquinho de marketing. É aí que eu comecei a entrar um pouco nessa área de marketing, né, que veio a ser minha formação. E peguei essa bagagem durante 4 anos atendendo essa equipe. E naquela época, em 98, ainda é offline, né? A internet estava começando no Brasil. Tinha acho que 3 ou 4 anos que tinha pegado mesmo. E então é um trabalho offline, quer dizer, a gente trabalha muito folheto, as apresentações para os clientes eram muito Ah, físicas, tinha né? muito trabalho manual ali Manual, para preparar os imóveis. catálogos. E nessa época, a região da Vila Olímpia, aqui em São Paulo, ela estava num boom, assim, de expansão, né. Era a famosa região.com que a gente fala, muitas empresas dessa parte de internet estão se instalando no Brasil. Então essa equipe atendia muito a locação, venda de imóveis, lajes, área para incorporação, e eu atendi esse time, e eu me ingressei aí no mercado imobiliário, comecei a atuar, e foi uma experiência incrível, assim. Foram 4 anos na Bamberg que me deu, assim, uma bagagem, uma estrutura para me sustentar nesses Legal. 28 anos que eu tô. E você, de onde você é aqui em São Paulo, Hamilton? Eu sou da região de Itapecerica da Serra. Itapecerica. É Então, é região metropolitana, é isso? metropolitana, dá uns 30 quilômetros aqui do centro. E aí, quando você era mais jovem, criança, adolescente, tinha gente na tua família que trabalhava no mercado imobiliário ou a oportunidade veio de uma forma diferente? Não, não tive ninguém, eu não conhecia o mercado, veio através de uma oportunidade que apareceu, de uma indicação, e eu entrei assim no escuro, né? Não tinha nem amigos na época que já atuavam. Mas é o que falam, né? O mercado imobiliário é apaixonante, né? Tem um bichinho ali Sim. que te pica e isso eu falo para todos os corretores, assim. Quem começa comigo nessa jornada, eu falo: olha, se você entrar, dificilmente você sai. Porque realmente é uma rotina diferente todos os dias, é mexer com emoção, é mexer com a moradia. Então foi assim que aconteceu, né? Apesar de que na época eu não mexia com a moradia, né? Uhum. Mas a empresa tinha a área residencial muito forte, eu tinha contato com isso, mas a minha especialização inicial foi na área corporativa mesmo. Corporativa. É, é. E
E aí daí você foi para corretagem depois de ajudar ali os corretores? Como é que foi essa Não, você esse sabe que isso é curioso, eu nunca fui corretor de você imóveis. nunca foi corretor? Não. E logo depois que eu saí da Bamberg, eu vim para Local, em 2002. E a Local, na época, eu conheci uma gerente que estava na Bamberg, que era da Local, ela tinha ido para lá, a Ana Tancredi, mandar um beijo para ela. Legal. E ela voltou para Local e ela soube que eu tinha saído da Bamberg e ela falou: "Poxa, vem ajudar a gente aqui no marketing, porque você faz um trabalho legal". Tinha feito um trabalho para ela lá na época. E eu conheci a Local. Confesso que eu não conhecia, assim, eu sabia de nome, mas não tinha história, não conhecia ninguém dentro da Local, né. E aí eu comecei, fui aprovado, entrei no marketing da Local e comecei a minha história nesses Ah, 20, entendi. quase 24, 25 anos de Local já. Ah, entendi. Então não você foi por uma rota acessória ali de back-office, não pelo Pela é, corretagem em é. si, né. Quando eu conversei com a Rose, eu achei que você tinha sido corretor da Bamberg, porque quando eu falei com ela, ela pegou e falou: "Não, Hamilton começou aqui comigo". É, Mas então foi dando suporte mais o lado de o marketing, mar né. o lado de marketing, exatamente. Mas assim, Tá o sempre marketing tá no dia a ligado a dia. vendas, É, né. Eu sempre fui um cara, assim, que eu gosto do ombro a ombro, né. A minha relação com as pessoas, com os corretores é muito ativa. Então mesmo na Bamberg, eu saía muito com eles, eu ia fazer foto de imóvel, eu ia, né, eu tinha esse contato, com os corretores. Então a corretagem para mim, independente de eu ter atuado no front ou não, ela faz parte, né. Eu sou corretor de imóveis, né, hoje eu sou, não atuante, mas eu me sinto assim, uhum. né. E a jornada começou na Local, lá em 2002, né, na área de marketing e esse offline ainda também muito presente. A gente tinha naquela época aquelas máquinas Mavica, não sei se você já ouviu Não. falar, mas é uma máquina que era enorme, assim, tinha disquetes, né, que você armazenava as fotos e cabiam em torno de 10, 15, 20 fotos Você por tinha que imprimir todas essas fotos para botar no catálogo, pra né? botar no catálogo. E a gente estava começando o site na época, né, as imobiliárias estavam começando com essa pegada de ter um site. E aí a gente foi desenvolvendo isso, a gente criou o site com parceiros, então mas as fotos eram muito e eram pesadas, né, então esses disquetes tinham 15, 20 fotos de cada imóvel. Então era um trabalho manual, mas era um trabalho que mesmo há 20 e tantos anos atrás, a gente tinha já esse olhar da apresentação do imóvel, de trazer esse olhar para o consumidor, dele conseguir ver o imóvel antes, né, previamente, antes de visitar. Então minha entrada no mercado imobiliário sempre foi com isso, de proporcionar para o consumidor, né, Uma sempre experiência uma experiência interessante. diferenciada, É, legal. é. Muito bom, cara. E, assim, muita coisa mudou nos últimos 24 anos, né? Sim. A gente, provavelmente tem muita coisa para falar sobre o que mudou, mas o que que não mudou? Por exemplo, se você pegar um profissional de 30 anos atrás e um profissional agora, o que que não mudou? O que não mudou, eu acho que foi o cuidado, o olhar com os clientes, a preocupação em atender aquela dor que no offline ou no online, ela continua, né. A gente acredita muito nisso, que o nosso papel como corretor de imóveis é entender o momento de compra, né, ou aluguel do cliente e trazer a ele aquela solução, né. Então independente se o cara ele usa o digital muito, ele usa a tecnologia, ele usa a inteligência artificial, quando cai na mão do corretor, ele ter esse olhar, ele ter o cuidado de entender o momento de compra e venda de cada um, né. Sim. Acho que isso nunca vai mudar. É, tem coisas que nunca mudam, né, cara? Tem uma frase famosa do Jeff Bezos lá da Amazon que ele fala o seguinte: a gente aqui na empresa, a gente foca no que nunca vai mudar. Então, por exemplo, os clientes, eles sempre vão querer preços mais baratos. Isso Sim, nunca vai mudar. Você pode ver a exatamente, tecnologia que for. E a exato, outra coisa é, os clientes sempre vão querer preços mais baratos com qualidade maior, exato. né? Isso nunca vai mudar. Então, dentro do mercado, essa é a mesma coisa. O corretor que tem o olhar para a qualidade, para a experiência, para o cuidado com o É. cliente nunca vai querer deixar de ser cuidado, e sempre vai querer uma experiência cada vez mais diferenciada, né. E nosso mercado principalmente, né, que é uma aquisição poucas vezes utilizadas durante a sua vida. Então, eu acho que esse momento ele tem que ser muito cuidadoso, né. Sim, E a gente tem isso como filosofia. A Local é uma empresa cinquentenária, né. Aliás, a gente completa 53 anos dia 13 de março, semana que vem, legal. né.
E esses 53 anos, cara, foram sempre com esse olhar, né? Os fundadores, o Muratori que tá com a gente, atuante, hoje responsável pelo nosso departamento financeiro, o Curi, que faleceu há 3 anos, infelizmente, mas sempre transmitiu isso pro nosso time, né? São pessoas que gostam de pessoas, né? Perfeito, E perfeito. Essa até é uma boa provocação, cara. Eu queria entender um pouco mais da história da local. É, como a local ela começou com Curi com Moratória, então. começou em 73, eles eram, a base da local é a construtora Adolfo Lindenberg, né? A construtora, sim, a Lindenberg é Muito muito tradicional. tradicional e eles eram executivos de vendas da consultora antes da local. Ah, Então, eles já vêm com esse viés, com essa experiência do alto padrão, principalmente na região dos Jardins, né? Muitos empreendimentos da Lindenberg, na década de 60, 70, 80, foram lançados, e tem o dedo do Tokuri, do Muratori e depois da local, né? Então, eles fundaram a local em 73, né? Continuaram sendo a house da Lindenberg. Então, a uhum. local, mesmo eles saindo da consultora, eles continuaram atendendo a Lindenberg como empresa de vendas. E ali foram, enfim, foram pegando outras consultoras incorporadoras também no portfólio. E logo depois, na década de 80, final da década de 80, que começou a olhar um pouco o mercado de terceiros, o mercado de imóveis prontos, né? Que hoje é o nosso diferencial. Hoje a Local é uma empresa focada em venda de imóveis prontos, né? Essa é a nossa especialização, Perfeito. numa virada de chave na década de 90 aí, tá? Mas a essência dela é a Hum. área de lançamentos de alto padrão. Ah, entendi. Até porque na região dos Jardins do Itaim, que é a região que vocês atuam, é, chegou um certo tempo que não tinha mais imóvel novo direito, né? Só virou imóvel usado, porque acabaram os terrenos, Hoje, do lado do nosso escritório, da Plaza, lá na 9 de Julho, tinha um prédio comercial, cara, que eles derrubaram, um prédio comercial enorme, até aparentemente velho, mas moderno. Eles Uma construtora derrubou o prédio para construir um apartamento, um condomínio residencial de alto padrão, É. porque não tem terreno na região, né? Isso tem acontecido até com mais frequência atualmente, por conta de escassez de terrenos, né, em regiões nobres. Jardins é um bairro que está Isso. acontecendo muito isso. Teve recentemente um empreendimento na Rua Pamplona, em frente ao shopping, Sim, que compraram também um prédio de 8 andares, derrubaram, estão fazendo um prédio novo. Então é uma atualização, um patrimônio mais novo, né, mais moderno, mais atual, que o perfeito. consumidor busca, né. Então isso tem acontecido na região do Itaim, na região dos Jardins. São bairros que consequentemente vai sofrer, né, É, não tem mas mais terreno, então tem que ter essa mudança aí. vai haver essa mudança, com certeza. Perfeito. Acabei de me mudar para os Jardins, inclusive, viu? Ah, que bacana. O apartamento ficou pronto tem uma semana, a gente se mudou para lá. Bairro novo, tô super empolgado. Ah, vai ser nosso vizinho lá. Exatamente, A gente exatamente. tá há 25 anos naquele ponto. Olha, A local tá ali. A minha história é muito engraçada, né, porque eu comecei lá na Bamberg, como eu te falei, e a Bamberg era no ponto onde é a local, na Rua Estados Unidos 898. E aí, à época, o Michel Bamberg resolveu crescer, ele foi para uma casa maior na Avenida Brasil e a local pegou o ponto da Bamberg. hum, E aí, 4 anos depois, eu voltei eu, a local, que era a casa que eu comecei no mercado, e estamos lá há 25 anos. Me olha tornei só. sócio da empresa e hoje eu tô tocando lá a operação junto. Não, é genial, cara. Ah, E, e aí, agora falando um pouco mais sobre as coisas que mudaram, né, Hamilton? Assim, quando esse olhar, o cuidado com o cliente é algo que nunca vai mudar, mas também a gente está passando por um momento agora de muita mudança tecnológica, mas esse tipo de mudança tecnológica é nova, mas a mudança por si só não é, né? sim, Você com 30 anos de mercado sabe que já deve ter passado umas 3 ondas ou mais aí de mudanças tecnológicas significativas. exato. Como que eh, o que que você acha que mudou nos profissionais e como que eles precisam se adaptar para o que está acontecendo agora? Eu acho que o bacana de tudo isso é que a profissão está sendo cada vez mais levada a sério, né, a corretagem.
Os corretores estão se preparando cada vez mais, se educando mais, e isso é uma necessidade, né? Coisas que há 30, 40 anos as pessoas não levavam muito sério a corretagem, o mercado infelizmente olhava para o corretor de imóveis como um profissional que não se especializava, não, enfim. E hoje eu vejo isso. Então, a tecnologia, vamos falar especificamente nesse momento de IA, ela vem para ajudar, para agregar, para ser um parceiro do corretor, né? O corretor está entendendo um pouco mais isso, porque a humanização ela vai continuar, né? Como eu falei, o consumidor ele compra 2 imóveis, né? Em média, 1,5 na vida. Então, ele precisa ter o olhar profissional, né? A Local, por ser uma empresa cinquentenária, uma empresa muito definida no que ela quer, no que ela regionalmente o que ela sabe fazer, a gente entende muito bem o bairro, as suas peculiaridades, e o corretor ele acompanha isso. Hoje, nós temos 240 corretores. A metade deles estão com a gente há mais de 10 anos, né? No mínimo 10. Então, eles entendem essa cultura da importância de entender o bairro, de saber o diferencial de cada prédio, de saber detalhes que no final o cliente vai precisar, né, dessa Sim, informação. Então, o corretor, o nosso, ele agrega esse tipo de conhecimento juntamente com a tecnologia, né, que trabalha para ele paralelamente. Então, acho que essa mudança ela vai sendo, né, consumida e absorvida pelo corretor no decorrer do dia a dia, né. É um desafio nosso como empreendedor, né, de também proporcionar conhecimento, de também trazer esse olhar para ele, de desenvolvimento. A gente tem um programa na empresa que chama Agenda Criativa, né, você já participou de uma sim. inclusive, né, e eu sempre trago algum tema, algum profissional, seja do mercado imobiliário ou fora dele, para trazer esse olhar de mercado, de tendências para o meu corretor estar envolvido, né. Então acho que o que mudou e vai sempre mudar é isso, a gente tem que estar pronto, mas nunca esquecer da nossa essência e do que nós temos de diferencial competitivo, que é o conhecimento regional, né. Perfeito, perfeito. Hoje o consumidor ele vai comprar um apartamento conosco, a gente precisa saber liquidez do prédio, se o prédio tem, né, algum problema de dívida de condomínio, que isso impacta em melhorias no prédio. Então, são detalhes que os nossos corretores vão, entendendo e conhecendo, que, pô, quando ele vai acompanhar um cliente numa visita, ele vai definir uma questão de compra, ele está muito refinado com Perfeito. detalhes, né? Isso realmente É representa um verdade. diferencial, né? Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é muitas vezes com a digitalização de tudo, o consumidor tem muita informação e muitas vezes ele chega muito informado, né? Sim, Só que tem coisas que o conhecimento muito profundo e específico de uma coisa traz que não está em lugar nenhum. exato. Então, por exemplo, na época que a gente comprava imóvel pelo Zap lá, a gente constantemente lidava com apartamentos nos jardins. Na época a gente comprava muito em Perdizes também, que a planta do apartamento era menor do que o valor que estava na matrícula. Olha só. E às vezes que a gente deixou de perder dinheiro foram quando chegaram corretores e disseram: olha, esse apartamento aqui está errado. Está dizendo que tem 160, mas na verdade ele tem 130. Ou então, isso que você falou do condomínio, né? Sim, Olha só, esse condomínio aqui, você não vai parar para fazer a diligência para saber o quanto que tem em caixa. exato. Mas um corretor que está ali constantemente dentro daquele condomínio, ele sabe. Então, essas informações, elas são sensacionais e não estão em lugar nenhum. E principalmente estudar a região, né? Então, o consumidor comprou um apartamento, na frente tem uma área horizontal, né? Não tem prédios. Pô, meu corretor tem que entender de zoneamento para saber se aquela rua ela tem um potencial construtivo que futuramente vai ser incorporado aquele lote e vai perder a vista do cliente, né? Então, são detalhes que fazem diferença na hora de decisão de compra, né? E isso a gente tem por quê? Porque os corretores vivem isso, né? Os meus corretores dominam o bairro, eles estudam isso profundamente, vivenciam isso muito no dia a dia, né? Para justamente na hora que o consumidor precisar de uma orientação, ele está pronto não só para o ativo em si, porque o produto, cara, é o produto, ok, ele é o protagonista do negócio.
mas o que envolve esse produto futuramente, né? Se ele vai ter algum problema, se ele vai perder alguma privacidade, se ele vai ter alguma situação que vai, né, gerar desconforto, o corretor está ali para auxiliar nesse sentido, né? Perfeito. E dentro desse contexto de como fazer o corretor ser tão específico e aprofundado, você tocou num ponto que é da cultura, né? Sim, Talvez a base de tudo é você conseguir criar uma cultura que permita esse tipo de comportamento o tempo inteiro. exato. Como que você cria essa cultura? Qual a experiência de vocês na criação dessa cultura? Porque cultura é um negócio que é muito fácil. Você começa com muita intencionalidade, muito esforço, mas se você não tiver constância e assim, muito esforço durante muito tempo, é muito fácil você. Você comentou da agenda criativa também. Como que você instala essa cultura dentro do time? Eu acho que o exemplo arrasta, né? Eu acho que tem que vir de cima. Então, a liderança precisa praticar isso todos os dias. Seja na conversa no café, seja no almoço, seja numa agenda, seja numa reunião. É preciso ter isso muito claro, né? Eu pego o exemplo da minha loja dos Jardins. Eu, especificamente, estou há 2 anos e meio tocando essa loja diretamente como o diretor comercial. E a gente tinha uma penetração muito baixa de vendas de imóveis nos Jardins especificamente. E a loja tá lá, né? Então, assim, eu olhava o cenário, via, pô, vendo Itaim, vendo Paraíso, vendo Jardins, mas representava 15%, né? Falei, poxa, eu preciso voltar a ter os Jardins como meu bairro protagonista. E eu coloquei isso como um desafio e eu falava isso todos os dias. Então, assim, além de falar, todas as minhas ações eram direcionadas para isso. Então, a cultura ela vai pegando nesse sentido. Nas reuniões trimestrais eu apresentava resultado, e aí as captações começaram a ser mais direcionadas ali. Eu apresentava dados para que eles sejam mais direcionados nas captações. Então, ó, não basta captar imóvel, precisam captar imóvel de 100 a 150 metros, né? Na região X dos Jardins, que está tendo mais liquidez. Então, os corretores começam a receber essa informação todos os dias, toda semana, e aí, culturalmente, eles vão desenvolvendo. Então, assim, desenvolver uma cultura é todo dia, né? Não é uma ação isolada, não é uma reunião específica, não é... Cara, é no dia a dia. Então, você precisa viver o negócio. E uma coisa que eu faço é viver o meu negócio. Eu respiro a minha empresa todos os dias, né? Então eu chego cedo, eu sou barriga no balcão, eu conheço todo mundo, conheço todos os meus corretores por nome, a história deles, por que que eles estão ali, a passagem que eles tiveram, e é cansativo isso. É, dá Dá trabalho, dá trabalho. trabalho. Nessa operação eu tenho 120 corretores. Então dá trabalho você cuidar de 120 caras, né? Mas isso lá na frente tem resultado. Por quê? Porque o exemplo vai arrastando, né? O cara vai vendo que eu tô ali todos os dias, que eu tô compartilhando com eles, que eu tô ouvindo eles, acima de tudo, sentindo as dores, as dificuldades e trazendo uma olhada, uma solução, né? Então a gente vai conseguindo isso. E a Local, como empresa, ela está muito posicionada nisso. A gente sabe qual é o nosso PCI, né? Que falam, né? Então a Local é uma empresa de terceiros, é uma empresa que tem 2 unidades, uma na Zona Oeste e uma na Zona Sul, e bairros, né, que são ali considerados médio alto padrão. O ticket médio a gente sabe. Então, a gente vai passando tudo isso de uma forma muito clara e a pessoa vai absorvendo aquilo, sabendo que ela precisa se encaixar naquele modelo. O que você está dizendo também é que eh, ajuda a implementar uma cultura se você souber o que você está fazendo. Então, você saber o perfil de cliente ideal, saber quais são os pontos fortes da companhia, quais são os clientes, aonde você quer chegar. Isso Exatamente. ajuda a você desenhar culturas e ter constância para fazer essa cultura lhe ajudar a atingir seus objetivos, né? E assim, é como um time de futebol, né? Você precisa construir e dar tempo para ele, né? Então, a gente constrói, monta o time, implanta a filosofia de trabalho e dá tempo para ser desenvolvido. É assim. Se eu tenho um turnover alto, o tempo inteiro trocando time de vendas, o tempo inteiro trocando gerente de vendas, cara, dificilmente eu vou conseguir implementar uma cultura. Porque, pô, sai o cara, entra até o cara aprender aquilo tudo. É verdade. Então é preciso ter uma constância também nessa questão pessoal, né? Cuidado com as pessoas que estão dentro do time. Você comentou um número maravilhoso. Metade dos corretores
tem mais de 10 anos de casa, né? Tem Isso é corretores com muito raro. 35 anos de local. Muito raro esse tipo Tem um corretor de 30 anos de local, tem um corretor de de 20 anos. retenção de corretor. E aí, Legal. qual é o desafio, né? Essa retenção, ela precisa ser, ela é difícil, né? Então, é o cuidado com ele, é olhar para ele, é ter política que esse cara se sinta acolhido, porque a gente como empresa, como imobiliária, é como um shopping. Eu falo para eles, né? Eu sou um shopping e meus corretores são as lojas. Então, eu preciso dar visibilidade, eu preciso dar uma boa infraestrutura, eu preciso atender o meu lojista muito bem, né? Hoje, os meus corretores são. Ótima comparação essa, gostei. Eu preciso, é o meu ativo, né? Eu preciso tratar o meu lojista bem, eu preciso dar ele um marketing legal para atrair público, passagem, né? E eles precisam encher as lojinhas deles, né? Cada um com o seu modelo de negócio, porque eu tenho um corretor lá que trabalha apartamento, eu tenho um corretor que trabalha com casas, eu tenho que são, né, mesmo segmento, mas são ações diferentes. E eles precisam, né, trabalhar esse produto dentro da sua loja. Então, cuidar do corretor faz com que ele olhe para você como um grande parceiro e ele tenha vida longa com você, né? Legal. Então, isso a gente tem como filosofia há 52 anos. Eu aprendi muito com o Cury, que faleceu há 3 anos, infelizmente. Mas ele foi um grande mestre para mim, assim, um Legal. grande professor que tem essa vivência de salão de venda, sabe? E isso é um diferencial da imobiliária hoje, porque imobiliária tem um monte É lá em São verdade. Paulo. E por que que o corretor vai me escolher, né? Por que que ele vai querer ficar comigo ali no risco, né? Então eu tenho que ter a ele uma estrutura, uma política que ele se sinta bem ali, né? E isso a gente entrega. Legal. Muito bom, cara. E, Hamilton, você foi uma das primeiras imobiliárias a adotarem inteligência artificial no Brasil. Acho que dá para dizer isso categoricamente, porque a gente, quando estava começando, a gente conversava sobre isso. Você até adotou uma versão da Maia, cara, que ela já está obsoleta hoje, né? Ela não existe mais. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá para falar, Milton, estou trabalhando com IA, tem esse negócio aqui para imóveis comerciais. Você falou, vem cá, não, isso aqui a gente vamos atrás, vamos fazer, vamos testar. Então acho que está dentro do DNA de vocês também essa cultura de ser pioneiro com relação às coisas. Sim. Da onde que veio isso, cara? Esse é um negócio que você acha que é importante para ou é mais uma curiosidade sua? Da onde que vem esse DNA? Na verdade, é uma visão de negócio que a gente tem. Pra você ter uma ideia, nós lá, 2010, 2008, a gente já começou a fazer umas ações no jornal impresso, né, o Estadão, Folha, que era colocar o código QR Code no anúncio, né? Então, a gente foi uma das principais, uma das primeiras imobiliárias a colocar individualmente em cada anúncio e levava esse cara para o site da imobiliária. Então, a gente está sempre buscando, né, tá na frente em relação a isso. E quando você veio com a ideia, eu sempre abraço, porque eu gosto disso. Eu acho que eu penso também no meu corretor e penso no meu consumidor, né? O quanto isso pode agregar, o quanto isso pode ajudar no dia a dia. Eu até te estimulei muito, né, com a questão da Maia, porque você veio com um projeto da garantia, né, no comercial. E eu falei, pô, cara, por que que você não expande isso para o atendimento como um todo? Você me lembra Isso, disso? exato, lembro. Então, para mim foi uma satisfação começar com vocês, justamente por esse olhar, né? De conseguir trazer para o corretor uma facilidade, né? De ter ali uma ferramenta trabalhando para ele, né? Fazendo toda uma Sim. gestão inicial, 24/7, facilitar a comunicação, entregar para ele ali o lead mais pronto, mais quente. E para o consumidor final, cara, que ele consiga ali ter uma experiência, né? Qualquer hora do dia, da noite, para ele ser atendido. Então foi aí que falei, pô, vamos encarar. Tá sendo uma experiência ainda bem interessante. A gente quer evoluir com isso. A gente busca isso, inclusive com a Maia, a gente abrir novas frentes. A gente tem um desafio, principalmente com cliente de mídia exterior, por exemplo, a placa, né? Que Uhum. é um desafio que a gente precisa chegar a como utilizar a inteligência artificial para Atender esses atender clientes. esses leads, que eu tenho muita Perfeito, placa em São Paulo, pra você ter uma ideia, eu tenho mais de 3.000 placas instaladas em São Paulo. perfeito. Verdade. Então a gente está sempre buscando, né, o que que a tecnologia pode nos ajudar, tanto parte do consumidor para ser mais rápido, quanto para o corretor para ser mais organizado,
né? E a Uhum. gente está muito satisfeito com isso, né? Nossa performance melhorou, nossa taxa de conversão em visita melhorou. Então, cara, Legal, eu sou um cara que curioso. Isso eu sou mesmo. perfeito. Isso com certeza eu acho que essa mentalidade ela traz bons frutos, porque você está em constante regime de adaptação e experimentação de coisa nova, né. Sim. Precisa ter paciência, precisa ter cuidado, e isso é muito bom, cara. Você foi um dos primeiros realmente. E qual é a percepção que você tem do antes e o depois, por exemplo, do atendimento com IA na local, né? A gente acho que tem um ano e meio, talvez um ano, um pouco Um mais ano de um mais ou ano, menos, é. onde a gente instalou em todo o atendimento comercial, tirando a placa ainda, que a gente precisa entender um caminho ali, vamos conversar para entender o caminho. Mas o que que você acha que mudou do antes e o depois, eh, após essa implementação dessa tecnologia? Cara, o que mudou, eu melhorei minha taxa de conversão, isso é óbvio. Legal. Isso já é uma grande mudança, ou seja, eu demorava mais para atender o lead, né, eu tinha uma dificuldade de entender também o momento do lead, demorava mais para o meu corretor entender isso, porque ele ia começar uma jornada de atendimento. E agora não, agora a gente já recebe o lead um pouco mais, mastigado pela Maia, e minha taxa de conversão melhorou, né, de lead em visita. Então isso já é um grande salto, minha performance melhorou. Então o ano passado, para você ter uma ideia, eu cresci 30% a minha performance em relação a 2025 da minha loja como um todo. E um dos pilares desse crescimento é a implementação de um atendimento através da IA, O né. atendimento 24 horas ele, Ele potencializa. potencializa É. muito, cara. Então estou projetando para esse ano também um crescimento de 25 a 30. Então, eu preciso também melhorar e potencializar Sim. o atendimento para ver se eu consigo manter esse crescimento que eu estou tendo na empresa. E a gente tem amanhã, inclusive, a gente vai colocar no ar uma nova versão da Maia que tem várias coisas interessantes lá, eu vou te falar, e ela vai ajudar muito além do atendimento de leads. Sim. Tem várias coisas ali que a gente vai conversar daqui a pouco, é segredo ainda, o pessoal não pode saber. Mas a gente vai, cara, vamos ajudar ainda mais, porque eu acho que tem muito potencial para ser trabalhado aí. E o que eu puder fazer para, né, alavancar e te ajudar a atingir esse resultado utilizando os recursos que a gente tem na empresa, a gente vai correr atrás para fazer isso. Ah, cara, eu assim, como eu venho do mercado offline, né, vamos falar assim, eu vejo o quanto ainda tem muito a crescer. Mas o mercado imobiliário já deu um salto gigantesco, assim. A gente quebrou vários paradigmas, e vem quebrando, né. Existe uma questão cultural desse mercado comparado a outros, né, de ser muito ainda conservador, você sabe disso. Sim. Mas eu acho que a gente está abrindo a cabeça para isso, os empresários estão enxergando o quanto é importante evoluir nesse sentido, os corretores estão entendendo isso, né, Os benefícios, os é benefícios que isso verdade. tem para ele, não é uma concorrência, acho que tem muito medo ainda do mercado imobiliário com essa relação: "Ah, a tecnologia vai me quebrar, vai me subir", não é isso. No fundo, o consumidor quer olhar nos seus olhos e falar assim: "Esse negócio é bom para mim? Isso faz sentido?", né. E o corretor que está pronto, preparado, entende, tem autoridade, e isso eu falo como o meu diferencial, a gente consegue sim falar isso com propriedade para o consumidor, né. Então precisa ter esse olho no olho, isso é necessário, né. Perfeito. Então mas a tecnologia ela está aqui para te ajudar. Se ela conseguir ser teu parceiro, né, como você sempre usa esse termo, é sua secretária de bolso, né, te ajudando aqui em fomentar, em qualificar mais o teu primeiro atendimento, ou a jornada do seu atendimento, cara, isso é só crescimento. Perfeito. E eu acho que hoje o que eu mais escuto no ambiente de tecnologia inteiro é que o profissional que ele utiliza a inteligência artificial, ele é como se fosse um profissional que tem várias pessoas trabalhando para ele, como Sim. você falou da sua secretária de bolso, né? Então, os benefícios de uma pessoa que usa IA, comparado com uma pessoa que não usa, eles são drasticamente maiores, entendeu? Então, essa visão de que a IA de alguma forma concorre comigo é uma visão muito simplista, ela não corrobora com a realidade, de fato. Exatamente. Mas vai muito, como eu te falei, do olhar do empresário quando é uma imobiliária, de trazer isso para o corretor, de mostrar os benefícios que isso Isso. tem, de valorizar o potencial que ele, corretor, tem.
né? Eu acho que o corretor do futuro, o corretor que vai se manter no mercado, é o cara que investe no conhecimento dele, né? Da especialização que ele se propôs a fazer, né? Conhecer o prédio pelo nome, pela arquitetura, pela planta, pelo diferencial que o prédio tem, e isso é um ativo que vai fazer a diferença, né? Perfeito. Eu tenho corretores hoje que, se eu perguntar para ele qual é a planta do prédio da rua XPTO número tal, ele fala, cara, esse prédio é X, é X, é X, é X. Foi lançado em tal ano, a construtora foi tal, o arquiteto foi tal. Então, isso é um diferencial competitivo para o corretor. Com Ele ter na certeza. essência dele o conhecimento detalhado. Especialista, nenhum IA vai conseguir ter esse conhecimento, né? Não, Exatamente, não vai perfeito. ter a liquidez, como a gente falou. Se aquele prédio é um prédio que gira muito, que, enfim. E tudo isso, cara, é o dia a dia que traz para ele, né? As visitas que ele faz, que ele tá sempre lá. Ele sabe o que está acontecendo no prédio, qual foi vendido, por quanto foi vendido. E essa informação, ela é quente, ela é o tempo inteiro, né? Então, eu acho que o corretor precisa se preparar para isso. Tendo a tecnologia para ajudá-lo, né, nos processos burocráticos e manuais, ele tem mais tempo de se especializar e conhecer mais o mercado. Perfeito, show de bola. A gente já está encaminhando agora para o final do podcast, Hamilton, e eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para você que eu costumo fazer para todo mundo, que é: qual foi a coisa mais gentil que alguém fez por você? Pô, é difícil essa pergunta. Mas, se tratando de gentileza, eu não posso esquecer minha família, né, os meus pais, que me deram o maior ativo que eu tenho, que são os meus valores, né, a Sim. gentileza de transmitir isso para mim, de me educar, de me passar tudo isso. Na área profissional, eu não posso esquecer da gentileza do meu mestre, Dr. Cury, que eu falei aqui dele, ele faleceu há 3 anos, mas ele teve de uma generosidade, de uma gentileza de transmitir para mim todo o conhecimento dele, como pessoa, como profissional, e eu consegui absorver tudo isso e estou colocando em prática, né, o que ele me ensinou durante esses 22, 3 anos que a gente viveu juntos. Que legal, legal, um grande mentor, Um então, grande mentor. o Curi. É, Maravilha, cara, muito bom. Eu fiquei muito feliz de entender um pouco mais da história da local. Eu não conhecia tanto em detalhe assim, até várias partes aí da sua história também. obrigado. Então, muito, muito obrigado, Hamilton, por ter vindo aqui no Maya Talks, compartilhado isso aqui com a gente. Tenho certeza que muita gente que está escutando aqui vai ficar super feliz de escutar esses detalhes também, que estavam tão curiosos como eu. Obrigado, eu agradeço. Parabéns aí pelo projeto, pela Plaza, Maia, todos os seus projetos que você põe a mão, você é um cara iluminado e eu admiro Obrigado. muito. E por estar aqui, compartilhar um pouco da minha história. E é isso. Sucesso aí pra você. Ótimo, maravilha, muito obrigado. Bem, agora a gente finaliza mais um Maya Talks, está disponível no YouTube, no Spotify e vários recortes também no Instagram. Então, fiquem de olho. Semana que vem a gente posta mais um episódio. Obrigado.